Olá, sou Ansel Lankman, engenheiro e perito, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em condomínios. O nosso assunto de hoje é lajes de cobertura com argila expandida. É um assunto muito interessante, muitos prédios têm esse material cobrindo as suas lajes, muitos não, mas gostariam de ter, então vai ser muito interessante conhecer um pouco mais sobre a argila expandida. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é argila expandida. Você vê nessa foto aqui, essas bolinhas, elas são obtidas a partir de uma mistura de argilas que passam por um processo de superaquecimento, acima de 1200 graus, e nesse processo ela libera gases que ficam presos numa crosta que se forma ao redor das bolinhas. Por isso elas estufam, se expandem e tomam esse formato que nós estamos vendo. A argila expandida ela é muito utilizada na cobertura de lajes por vários motivos. A primeira vantagem delas é que elas são um excelente isolante térmico. Em lajes que são submetidas a muita insolação e que logo abaixo dela já tem um apartamento e há questões de aquecimento nesse apartamento que atrapalha a vida do morador, é interessante que a laje seja recoberta com algum material isolante. E a argila expandida é um material muito bom para isso, pelas suas características de bom isolante térmico que ela tem. Além de ser um bom isolante térmico, aliás, além de ser um excelente isolante térmico, a argila expandida também é um bom isolante acústico. Hoje em dia, as lajes estão muito pouco espessas e o controle de ruído para a área interna do apartamento é muito complicado. Então a argila expandida também funciona razoavelmente bem como isolante acústico também. Uma outra característica da argila expandida é que ela é um material incombustível. Isso é muito importante porque por essa característica ela não vai ajudar o fogo a se propagar no caso de termos um incidente desse tipo. Uma outra vantagem muito importante de se utilizar a argila expandida é a pouca carga que ela exerce sobre a estrutura. Ela pesa quase a metade do que pesaria a água, por exemplo. Então é um material muito bom para revestimento e não vai causar sobrecargas nas lajes. E por fim, uma outra característica muito boa que tem a argila expandida é pela sua granulometria. Elas são bolinhas de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, 3, 4 centímetros. Isso faz com que ela tenha uma característica drenante muito boa. Ou seja, em caso de chuva, em caso de águas presentes na laje, elas não vão barrar o fluxo dessa água na direção dos ralos, na direção dos pontos de captação e saída. Nessa próxima foto, você vai poder ver uma laje inteiramente recoberta por uma camada bem grossa de argila expandida. Dá para ver que é grossa pela irregularidade, pelos morros que se formaram. É claro, o ideal seria ficar tudo bonitinho, tudo regularizado, mas isso não é assim, exatamente obrigatório. Nessa mesma foto, você vê algumas desvantagens da argila expandida. Por exemplo, observe que você não vê os ralos, porque eles ficam debaixo da camada de argila. Então a argila, enquanto ela protege do calor, das características drenantes e todas as qualidades que nós já falamos, os ralos ficam escondidos. E você vai ter que localizá-los para fazer operações de manutenção e assim por diante. Esse é um dos problemas. Outro problema é que se a abertura dos ralos, da grelha dos ralos, for grande, é possível que as bolinhas de argila acabam entupindo esse próprio ralo. Ou seja, você tem que escolher uma grelha adequada que as bolinhas não penetrem entre os vãos da grelha para causar esse tipo de entupimento. E uma outra coisa que você precisa estar muito atento, observa nessa próxima foto. Note que cresceu uma camada de musgo em cima da argila. Como ela retém umidade, ela favorece que cresçam plantas, que germinem sementes trazidas pelo vento, enfim, que de repente nasçam plantas sobre ela ou na camada de argila expandida. Portanto, a argila expandida é um material muito interessante, muito bom, resolve uma série de problemas, mas ela requer uma manutenção
contínua e periódica da sua laje de cobertura. A nossa pergunta de hoje vem da Maria Rita Gomes, que é uma síndica profissional, e pergunta: Olá, Ansel, mandei cobrir com sinazita, uma palavra nova aqui, sinazita. Sinazita é o mesmo que argila expandida. Então vamos lá. Mandei cobrir com sinazita a laje de cobertura de um dos condomínios que sou síndica, devido a reclamações de calor dos moradores do último andar. Andar sobre as bolinhas é terrível e isso inibe os funcionários da manutenção. O que fazer? Realmente, Maria Rita, andar sobre as bolinhas é terrível, porque você anda, o pé afunda, é como bolinha, é como piscina de bolinhas de parquinho, é o mesmo tipo de problema. Você não consegue se equilibrar em cima. Então a melhor solução para os funcionários caminharem por sobre a camada de argila expandida, eles terem à disposição ali próximo tábuas para ir dispondo sobre a camada de argila, formando um caminho onde ele pode ir andando, pisando sobre as tábuas. Agora, o mais importante é que os ralos estejam marcados. Ele tem que saber onde os ralos estão, porque senão ele vai ter que chegar na região onde ele acha que eles estão, com uma vassoura ou com um rodo, e ficar colocando bolinha para cá, bolinha para lá, para até encontrar o ralo. Dessa forma, é interessante que os ralos estejam marcados por uns segmentos de tubos, pedaços de tubo colocados naquele lugar, para que se saiba de antemão a posição de cada um e ele já vá direto para aquele ponto para poder fazer a atividade de manutenção dele. Muitas pessoas acham que o manutencista tem que resolver o problema por ele mesmo. Mas nós temos que nos certificar de que eles realmente estão fazendo o trabalho deles. Por isso, é importante que nós demos facilidades a eles, por exemplo, o sistema de marcação de ralos e de tábuas para andar em cima é uma solução interessante. E, fundamentalmente, peça para eles tirar fotos. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, o celular deles tira fotos com uma resolução muito boa e no relatório que ele vai te prestar do serviço feito, incluir aquela foto do caminho feito sobre a sinazita, do ralo marcado, do ralo que ele encontrou, que ele desentupiu, que ele verificou e assim por diante. Chegamos ao final de mais um programa, espero ter satisfeito as suas expectativas e convido-os para os próximos. Não esqueçam que estamos abertos a sugestões de novas pautas e mande perguntas para que podemos responder e também satisfazer as suas dúvidas. Obrigado e até o próximo.